Mas enfim, voltando à história aqui de Niterói. Num dia que eles direcionaram, através do Projeto ARP, isso, que nós já tomamos como um fato, essa chuva toda assim, nós sabemos que isso é um fato, julgamos saber, teve esse episódio do arrastão. Na mesma noite do dia do arrastão, desabou no Cubango, outro bairro aqui, no Morro Bumba, desabou o lixão, veio descendo tudo, terra, e levou sei lá quantas casas, 30, 40, os mortos ainda estão sendo contados, nem chegaram nas casas para tirar os corpos ainda. Tragédia, televisão, tudo mostrando em cima, muito. Moradores, os bairros aqui em Niterói são tudo próximos. Eu conheço mais de um, conheço um diretamente, amigo pessoal meu, que perdeu a casa toda, morava sozinho, não tive contato com ele depois, não sei nem se ele estava lá. Era um bom parceiro, mas ainda não tive a condição de tentar localizar no celular alguma coisa para ter essa informação específica, né? Mas conhecia outros que outras pessoas conheciam, e outros moradores que nem perderam casa, mas enfim, todo mundo se conhece mais ou menos assim um pouco, um ou outro, fora o que apareceu na televisão. Foi muita gente dizendo que ouviu uma explosão no instante que antecedeu a um barulho diferente do desmoronamento. No primeiro momento eu achei que as pessoas estavam usavam a expressão explosão, mas devia ser um estrondo e não um barulho de explosão, e elas estavam se equivocando na forma de se expressar. Mas foram tantas pessoas dizendo não, explosão mesmo, e a própria mídia, o Roberto Marinho, não o Roberto Marinho que ele já foi, mas né, a Globo, ela não silenciou e nem negou a explosão, ela justificou a explosão. Então a explosão ficou caracterizada o que ocorreu. Sem contar um relato que a minha mãe ouviu de um aluno, ela é coordenadora numa faculdade, ela ouviu de um aluno direto, foi explosão forte mesmo, foi explosão mesmo. E minha mãe e esse rapaz não tinham nem ideia dessa minha atividade aqui, de falar, de expor, né? Por acaso ela ouviu isso e serviu para reforçar o meu entendimento. A televisão disse que a explosão se deu em decorrência de gases, né, do gás metano, gases que iam se soltando, porque era um lixão foi formado como uma camada de lixo, quando já tem bastante lixo, aterro por cima. Aí lixo, quando já tem muito lixo, mais terra. Então disseram que eram várias camadas superpostas, lixo, terra. E que isso cedeu, e quando cedeu, um suposto bolsão de um gás que estava lá encapsulado. Vá saber de que forma um gás fica encapsulado num solo tão aerado quanto o solo misturado de lixo e aterro, né, onde você joga água, a água passa por tudo, e o gás, que teria uma condição muito maior de se expandir ou de se filtrar onde no improvável, não passa. O solo da área era muito frágil porque, além de terra, era formado basicamente por matéria orgânica, lixo mesmo. Matéria orgânica, madeira em decomposição, materiais de diversos tipos que não dão uma solidez ao terreno. A explosão, ela antecedeu o desmoronamento. Você chega no lixão, você enfia uns tubos, vai enfiando um tubo lá para baixo assim, você acende na boca dele, desse tubo, o gás, quando ele entra, ele vai fazendo assim, o gás metano vem vazando pelo tubo e dá fogo. Então. Não há explosão. Não, eu não falei explosão. Não, mas eu estou falando fogo. Não, mas o foco da gente aqui é a explosão. E outra coisa, o fogo com chuva é um negócio meio esquisito. É o que eu ia te falar. Isso que você falou, alguém que estava fumando, eu mesmo falei isso antes. Porque chama é uma coisa, e explosão é outra. Exatamente. E aí, para fechar, para coroar essa atividade dos caras, desses Illuminati, no dia seguinte a essa destruição, ao arrastão e ao desmoronamento, a Defesa Civil emitiu o laudo oficial dizendo que não foi o lixão que desceu no primeiro momento, que o desmoronamento se deu porque uma rocha se soltou acima do lixão, se soltou ou se partiu, não sei, claro, acima do lixão, e quando ela veio, foi arrastando e precipitou tudo. Mas era muito pior, era como se houvesse uma bomba relógio, preparada para explodir numa grande tragédia, era só uma questão de tempo. Aí eu te digo,
calculado, pensado, e explica e justifica a explosão que todos os moradores ouviram antecedendo o desmoronamento. Alguém foi lá, em algum momento, antes, não precisa ser lá embaixo da chuva, enfim, puseram explosivos no local adequado, já pensado, com tal objetivo, e no momento aprazado, dinamitaram lá, se lá se foi dinamite. Mas era muito pior, era como se houvesse uma bomba relógio, preparada para explodir numa grande tragédia. Como eu aqui, o meu objetivo não é levar ninguém para a justiça, eu abro mão de quaisquer testemunhas. O meu objetivo aqui é muito claro. É falar para quem já sabe da atividade dessa turma, da nefasta atividade, né, dos Illuminati, falar para vocês de que eles estão, o que eles fizeram, que eles estão agindo aqui no nosso quintal e agora, né, e de que forma, para vocês ficarem familiarizados com o modus operandi e de uma forma mais fácil identificarem na área de vocês possíveis atividades deles. Porque tudo que eles fazem, eles camuflam como uma coisa natural e jogam pela televisão, pela mídia e o entendimento dos todos repetidores, explicações que serviriam para enfim, Qualquer finalidade. para calar a grande maioria justificar a grande maioria das questões, enfim, a responder a maioria das questões da maioria das pessoas, mas não as minhas, não as nossas. E eu vou dizer mais. Trabalhei, antes de ser policial, trabalhei em informática. Recebi de um determinado cliente um cheque cujo sobrenome era Rothschild. Esse cliente, eu fui na casa dele algumas vezes para consertar computador, vender, enfim, fazer manutenção. E existe realmente, né, e não foi alguém que me falou, eu vi um cheque, se existe um cheque com o nome de uma pessoa numa determinada cidade, essa pessoa tem laços ali nessa cidade com certeza. E nesse caso, é residente tal e tal, porque eu tive lá, eu conheci e vi tudo. Só que na época eu não sabia nada dos Rothschild, do Rockefeller, do Reptiliano, Illuminati, nada disso. Era só uma casa muito soturna, muito estranha. A ambiência lá dentro, né, um tapume com do lado de cá, um local onde as pessoas ficariam, sei lá, alguém ficaria, do lado de lá, computadores conectados com uma tela só do lado de cá. Eu não entendi qual era a atividade ali, se era alguma coisa psíquica, que quem estava aqui não podia ver, testes, assim, desenvolvimentos, não sei qual era. Mas estranho. Na época eu perguntei, ele falou alguma coisa evasiva, eu não estava nem aí, nem maldando nada, também não tinha questão, não tinha curiosidades a respeito, né, mas não lembro que não saí respondido. Anos depois, um outro amigo que trabalha na área também, foi lá fazer na área de informática, foi lá consertar lá equipamento, e ele que chegou para mim e falou, você já foi lá no tal local, aquele cliente? Eu falei, fui, estive lá, ele falou que você consertava lá antes, né? Que lugar sinistro, né, e tal, assim. E um amigo que não sabia de nada dessa realidade. Então, paralelo a essa, que eu julgo ser uma célula dos Illuminati forte, baseada aqui em Niterói, né, e pela expressão do sobrenome, deve ser uma célula de comando dessa região aqui. Aliado a isso, tem um outro fato